você já deve ter percebido que nas últimas semanas há um aumento muito grande nas síndromes respiratórias, síndromes gripais. Inclusive, algumas unidades de saúde já recebendo alto fluxo de pacientes, e a situação preocupa principalmente nesse período de mudança de temperatura. Saindo do período chuvoso para o período mais quente, um período de transição, e que é um cenário que proporciona o aumento também das síndromes gripais, síndromes respiratórias graves, e a preocupação principalmente com crianças e idosos. Para conversar conosco sobre esse assunto, nós estamos recebendo a partir de agora no estúdio a médica pneumologista Giselda Lemos, que vai trazer para a gente informações importantes sobre o alerta, sobre como prevenir e como tratar esse tipo de situação. Doutora Giselda, bom dia, obrigado por aceitar o nosso convite aqui no Comando Geral. A avaliação que a senhora faz desse momento, né, até pela experiência também em consultório, há um aumento de fato das síndromes gripais nessa época do ano? Então, assim, os vírus, eles circulam durante todo o ano. E tem alguns períodos que a gente chama a circulação sazonal, que é um aumento dessa prevalência das doenças virais. Nos locais de climas frios, né, no período do inverno. A gente não tem inverno, mas a gente tem o período chuvoso. Então, nesse período chuvoso, especialmente essas mudanças climáticas bruscas, a gente vê um aumento dessas infecções respiratórias virais. Qual a preocupação que esse cenário traz, principalmente para esses públicos mais vulneráveis, como crianças e idosos? Então, a preocupação realmente é do atendimento adequado. As crianças, especialmente menores de 5 anos de idade, os idosos com mais de 65 anos de idade, as pessoas que têm comorbidades, doenças crônicas como a doença pulmonar obstrutiva crônica, a insuficiência cardíaca, doenças hepáticas, doenças renais, as neoplasias. Esse público ele tem o maior risco tanto de ter a infecção, quanto de ter as complicações das infecções. Doutora, e o que nós, adultos, e em relação aos pais também, as suas crianças, enfim, podem fazer para minimizar, vamos dizer assim, as possibilidades dessas infecções, né, dessas doenças? Então, é importante a prevenção, né? A maneira mais importante de prevenção é a vacinação. Então, é importante que todos estejam vacinados contra a gripe, que a vacinação é anual, esse é o vírus da influenza. Esse é o público em geral, especialmente o grupo de risco. A gente tem outras vacinas que são mais específicas para esse grupo de risco. Então, recentemente, a gente tem a vacina o vírus sincicial respiratório, que é um vírus também que causa muita morbimortalidade, especialmente nesse público de crianças e idosos. Além da vacinação, os cuidados, né? Então, os idosos devem ser mais tratados de uma maneira especial, as crianças pequenas, evitar contato com pessoas doentes, quem está gripado, evitar visitar os idosos, o uso de máscaras, né? Especialmente das pessoas que estão sintomáticas, a higiene das mãos com frequência. As pessoas que têm doenças crônicas, é importante que estejam com essas doenças controladas, então, o uso adequado da medicação, procurar uma avaliação médica frequente para avaliar se as condições crônicas estão bem controladas. Como são doenças normalmente, que são, vamos dizer assim, comuns, né? Normalmente todo mundo, às vezes, pega uma gripe uma vez por ano. Muitas vezes há uma certa resistência do paciente em procurar um hospital, sempre tem aquela desculpa, os hospitais estão lotados, não vai acabar tendo um transtorno ainda maior. Quando doutora, que acende aquela luz de alerta e que mesmo sendo uma gripe comum, a pessoa tem que procurar uma ajuda médica, né? Se for uma criança, nesse caso, né? Quando é que começa de fato a ser algo um pouco mais preocupante, que demanda a consulta especializada ali com o profissional médico? Nessa população de risco, crianças e idosos, o ideal é que nos primeiros sintomas já procurem um atendimento médico para ser avaliado. Mas, assim, sinais de alerta. Então, no idoso é muito frequente alteração de comportamento, né, relacionado a essas doenças. Então, eles às vezes fazem infecções sem febre. As pessoas esperam ter febre. O idoso muitas vezes tem uma infecção grave sem febre, mas alterou o comportamento, ou fica mais hipoativo, mais agitado, desorientado, é um sinal importante de alerta. Sinais de desconforto respiratório, né, dificuldade para respirar,
tosse frequente que não cede, é importante, né, são sinais importantes de alerta. Febre persistente, especialmente nas crianças, são sinais que demandam a procura de atendimento médico. A automedicação nesses casos acaba prejudicando? Porque assim, nós temos uma população brasileira que é campeã em se automedicar. Às vezes, não, tomo chá, não vou para o hospital porque lá eu vou me contaminar, lá é um ambiente insalubre. A fila é grande, aí preferem tomar um chá, ou tomar um xarope, tomar um mel, lambedor. É recomendado essas medicações paralelas, digamos assim, ou mesmo recomendado é ir ao médico? Então, assim, a automedicação realmente é uma coisa muito preocupante, né? Especialmente na população de idosos que usam polifarmácias e a gente sabe que ocorrem interações medicamentosas. Mas usar um remédio um antitérmico para febre, usar uma medicação caseira, não tem nenhum problema. Agora, o problema é o uso indevido, que eles utilizam muito antibiótico de maneira inadequada, utilizam corticoide de maneira inadequada e outras medicações que têm um potencial mais de interação medicamentosa maior, especialmente nos idosos que às vezes já usam a polifarmácia. Agora, doutora Giselda, nos últimos 5 anos, nós passamos por um processo de mudanças de comportamentos muito puxado pela pandemia da Covid-19, né? Há uma preocupação maior, passou-se a ter uma preocupação maior com a higienização das mãos, por exemplo, o uso da máscara passou a ser mais comum. Essas mudanças de comportamento, de certa forma, tem ajudado a prevenir casos mais graves de síndromes gripais e a própria conscientização também em relação à vacinação, né? Apesar de muita resistência, as campanhas de vacinação chamaram a atenção, principalmente na época da pandemia, para a importância desse instrumento. Isso tem um efeito prático no combate a essas doenças? Sim, a gente viu na pandemia que realmente houve uma redução, né, logo ali no período da pandemia, dessas infecções virais por conta dessas medidas de prevenção. Porém, a população esquece, né? Rapidamente esquece. Então, essas medidas são realmente muito importantes e tem uma relação com a redução, né, dessas infecções, especialmente para essa população de maior risco. Doutora, como é que está hoje vamos dizer, a estrutura, né, dos hospitais, aí, não só do poder público, da rede pública, mas também a iniciativa privada, em dar atenção a esses pacientes, já que a gente tem, como a gente comentou, um alto número, né, de infecções. Hoje, os hospitais, semana passada eu fui 2 vezes, né, com 2 filhas e todas elas lotadas, principalmente crianças, né, a enfermeira até brincou dizendo que parece que tinha chegado uma excursão de crianças, porque era a grande maioria por conta dessas síndromes respiratórias. Como é que a senhora avalia hoje, inclusive enquanto profissional da medicina, a estrutura da rede pública e também na iniciativa privada aqui em Teresina, para dar uma resposta adequada à sociedade diante desse aumento, né, de infecções? Então, assim, eu estou afastada da rede pública, não posso nem lhe responder pela rede pública. O que a gente ouve falar é realmente que a estrutura está deficiente por conta da alta demanda, né? Então, a rede privada, eu trabalho exclusivamente atualmente na rede privada, a gente tem tentado, mas realmente nos últimos dias, nas últimas semanas, e especialmente alguns dias, alguns horários, a gente fica um pouco deficiente por conta da alta demanda, né? Muitos pacientes, então a gente realmente precisa estruturar melhor os serviços, especialmente o serviço público, né? Agora, doutora Giselda, para finalizar a nossa conversa, bastante esclarecedora, quais são as recomendações que a senhora deixa para aquela pessoa que está em casa, está nos ouvindo, está com algum sintoma? Vamos reforçar aqui, inclusive, como proceder, em que momento procurar ajuda médica e qual o especialista. Ele deve ir logo a uma urgência, a um clínico geral, ou procurar um especialista, né, como no caso da senhora, pneumologista. Então, assim, é importante essa população, criança e idoso. Começou os sintomas, procura logo um especialista, né? A criança vai para o pediatra, o idoso ou vai para o geriatra, vai para o pneumologista, tá? Uma pessoa, um adulto que não tem nenhuma comorbidade, procurar atendimento médico a partir do momento que estejam sinais de alerta. Febre persistente que não cede, dificuldade para respirar, realmente precisa procurar assistência médica, né? Dos sintomas mais intensos, procurar urgência, né? Tem importante. Em
Até desculpa, Natanael, mas em relação à questão da pneumonia, o paciente foi diagnosticado com pneumonia e tem um tratamento. Tem pessoas que aos primeiros sintomas de alívio, estou melhor, eu vou abandonar a medicação. Qual é o indicado? É que ele toma a medicação por completo ou aliviou os sintomas da pneumonia, já está livre para poder suspender a medicação? Então, a pneumonia é uma complicação grave, né, dessas infecções virais. E ela pode ser tanto pelo próprio vírus, quanto uma pneumonia chamada secundária por bactérias. Quem vai dizer isso é o profissional de saúde, é o médico. E aí tem as orientações, né? Dependendo do grau da pneumonia, da gravidade, a gente tem o tempo de tratamento e é importante que se faça o tratamento adequado, por o período recomendado pelo médico, pela medicação recomendada pelo médico. Alguns pacientes com a pneumonia mais grave, especialmente os idosos e as crianças, necessitam internação hospitalar. A grande maioria não vai precisar de internação hospitalar, mas necessita o tratamento chamado ambulatorial, pelo tempo adequado. Importante também frisar que os pacientes que têm comorbidades têm que tratar a comorbidade conjuntamente com a pneumonia, né? Os pacientes fumantes, é importante que parem de fumar, idealmente que parem de fumar definitivamente, mas pelo menos no período da gripe. A gente vê muitos pacientes fumantes, gripados, com pneumonia e fumando, né? E a gente sabe que o tabagismo, ele aumenta a incidência dessas infecções. Quem é fumante tem o maior risco de ter infecções e as complicações. Doutora Gisela, tem uma pergunta aqui da nossa audiência, diz o seguinte: se a pessoa deu uma pneumonia viral por conta de secreção no pulmão e fez tratamento com medicação completa, precisa fazer novos exames de raio-x? Então é interessante a avaliação médica, né? Em algumas situações a gente precisa repetir o exame, dependendo da gravidade, da extensão do comprometimento pulmonar. A gente repete os exames após algum período, não é imediatamente. Então é importante, após o final do tratamento, uma reavaliação médica. Doutora Giselda Lemos, médica pneumologista, obrigado pela presença aqui no nosso estúdio. Para finalizar, pode ficar à vontade para deixar os seus canais, né? Quem quiser encontrar a doutora Giselda Lemos, quem quiser tirar alguma dúvida, esclarecer algum ponto ou marcar uma consulta, quais são os canais? Tá. Então eu que agradeço essa oportunidade. Eu quero chamar a atenção especialmente para a prevenção, né? Então uma prevenção importante é a vacinação. A gente tem a vacinação contra o vírus da influenza, que é gratuita, que está disponível e que está realmente a gente não consegue atingir a meta. Então é importante que as pessoas procurem as unidades básicas de saúde para serem vacinados, né? Então eu tenho um Instagram que funciona, é Giselda Duarte, e atendo no meu consultório na clínica privada, né, a Clínica Lucídio Portela. Quem quiser precisar de um atendimento, uma consulta, marcar uma consulta, é só procurar pela clínica, que tem as pessoas responsáveis para fazer o agendamento das consultas. Obrigado, doutora Giselda. Parabéns pelo trabalho. Espaço aqui sempre aberto também. Esperamos contar mais vezes com a senhora para trazer esses esclarecimentos importantes. Obrigada, eu que agradeço.